Um garotinho gênio de 6 anos entra no escritório de um milionário CEO e diz: "Estou aqui para a entrevista." O homem fica chocado ao ver aquela cena e decide contratá-lo. O garotinho passa por diversos obstáculos, provações e humilhações. Assista até o final para ver esse desfecho. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O silêncio no 40º andar do edifício Goldman era quebrado apenas pelo suave zunido do ar-condicionado e o ocasional tilintar das xícaras de café sobre a mesa de mogno maciço. Eduardo Mendes, CEO do maior conglomerado financeiro da América Latina, observava a cidade através das enormes janelas de seu escritório, enquanto seus executivos aguardavam o início de mais uma reunião do conselho. A pauta daquela manhã era especialmente importante. Discutiriam a recente aquisição da Remtech, uma promissora startup do setor de tecnologia financeira. O negócio havia custado alguns bilhões e era considerado pela mídia especializada como o maior golpe estratégico da década. "Senhores, vamos começar", anunciou Eduardo, virando-se para a mesa de reuniões, onde 12 executivos, impecavelmente vestidos em seus ternos italianos, ajeitavam suas gravatas e preparavam suas apresentações. Foi nesse momento que a porta se abriu. Todos os olhares se voltaram para a entrada, esperando ver algum diretor atrasado ou a secretária com mais café. Mas o que viram foi algo completamente diferente. Um menino franzino, não mais que 6 anos, vestindo uma camisa social branca um pouco grande demais para seu tamanho, calça jeans e tênis surrados. Em suas mãos pequenas, segurava uma maleta, marrom desgastada, daquelas que parecem ter atravessado gerações. Seus olhos, curiosamente maduros para alguém tão jovem, percorreram a sala com uma mistura de nervosismo e determinação. "Com licença", ele disse, sua voz surpreendentemente firme. "Estou aqui para a entrevista." O silêncio que se seguiu foi quebrado por risadas contidas. Os executivos trocaram olhares divertidos, alguns cobrindo a boca com as mãos para disfarçar o riso. A secretária, Sandra, surgiu logo atrás, visivelmente constrangida. "Me desculpe, Sr. Mendes", ela começou. "Ele passou correndo por mim e..." Eduardo ergueu a mão, interrompendo a explicação. Algo no olhar daquele menino havia capturado sua atenção. Não era apenas coragem, era algo mais profundo, mais familiar. "Qual é seu nome?", perguntou Eduardo, ignorando os sorrisos debochados de seus diretores. "Miguel", respondeu o menino, dando um passo à frente. "Miguel Santos." "E que tipo de entrevista você veio fazer, Miguel?" O menino abriu sua maleta com cuidado, revelando um caderno escolar repleto de anotações e recortes de jornal. As páginas estavam cobertas de cálculos complexos, gráficos desenhados à mão e análises que pareciam muito além da compreensão de uma criança. "Vim mostrar que o senhor cometeu um erro", declarou Miguel, sua voz agora mais confiante. "Um erro que vai custar muito dinheiro para sua empresa." As risadas se intensificaram. Ricardo Vasconcelos, diretor financeiro, inclinou-se para cochichar com seu colega. "Isso só pode ser brincadeira. Daqui a pouco ele pede um chocolate." Miguel ignorou os comentários. Subiu numa das cadeiras de couro, colocou seu caderno sobre a mesa e começou a folhear as páginas com determinação. Eduardo notou que as mãos do menino tremiam levemente, mas seus olhos mantinham um brilho de certeza. "O senhor pagou 30% a mais do que deveria pela Remtech", disse Miguel, apontando para uma série de cálculos em seu caderno. "E em 6 meses, esse investimento vai despencar." As risadas cessaram abruptamente. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Aquela informação sobre o sobrepreço da Remtech era um segredo que apenas ele e mais 2 diretores conheciam. Como: "Aquele menino poderia saber? E por que você acha isso?", perguntou Eduardo, inclinando-se para frente genuinamente interessado. Miguel virou mais uma página de seu caderno, revelando um diagrama complexo que parecia mapear todas as conexões do mercado financeiro. "Porque eu estudei os padrões.
respondeu ele, e descobri algo que ninguém mais viu. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas desta vez não havia deboche, apenas uma tensão palpável no ar. Eduardo Mendes, o homem que construiu um império baseado em decisões frias e calculadas, encontrou-se diante de uma escolha que nunca imaginou ter que fazer: ouvir uma criança que poderia mudar o destino de sua empresa. Miguel abriu seu caderno em uma página específica, onde gráficos meticulosamente desenhados se entrelaçavam com equações complexas. Seus dedos pequenos percorreram as linhas com precisão, enquanto ele começava a explicar sua análise. A Remtech tem 3 problemas fundamentais, continuou o menino, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Primeiro, o algoritmo deles para análise de risco está desatualizado. Segundo, eles perderam 60% dos desenvolvedores principais nos últimos 8 meses. E terceiro, ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Eduardo. Eles estão escondendo uma falha de segurança que vai se tornar pública em menos de 2 semanas. Ricardo Vasconcelos, o diretor financeiro, levantou-se bruscamente. Isso é ridículo. Como uma criança poderia ter acesso a informações confidenciais? Miguel sorriu, um sorriso surpreendentemente maduro. Não precisei de acesso confidencial, Sr. Vasconcelos. Está tudo nos dados públicos, se você souber onde procurar. Eduardo observava fascinado enquanto o menino navegava por suas anotações com a desenvoltura de um analista experiente. Havia algo familiar naquela determinação, naquela capacidade de enxergar além das aparências. Lembrou-se de si mesmo décadas atrás, quando também era um jovem outsider tentando provar seu valor. O padrão de demissões da Remtech segue exatamente a mesma sequência que precedeu o colapso da TechVision em 2019, explicou Miguel, apontando para um gráfico comparativo. E os commits no repositório público de código deles mostram alterações suspeitas nos protocolos de segurança. Os executivos começaram a cochichar entre si. Alguns pegaram seus tablets, verificando freneticamente as informações apresentadas pelo menino. Eduardo permaneceu em silêncio, sua mente processando não apenas os dados, mas também as implicações daquela situação extraordinária. Mais importante que tudo isso, continuou Miguel, virando mais uma página de seu caderno, é o impacto social. Quando a Remtech falhar, não serão apenas números em uma planilha. Serão pessoas reais que perderão seus empregos, suas economias. A voz do menino tremeu levemente nesse momento, e Eduardo percebeu que havia mais naquela história do que simples análise financeira. Os olhos de Miguel carregavam um peso que nenhuma criança deveria carregar. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Eduardo, interrompendo os cochichos dos executivos. Miguel hesitou por um momento, seu olhar brevemente perdido em uma memória distante. Minha mãe trabalha em 2 empregos para nos sustentar. Um deles é na limpeza de uma escola. À noite, ela me deixa usar a biblioteca enquanto trabalha. Aprendi matemática sozinho, economia com livros velhos e programação com tutoriais na internet. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia mais deboche, apenas uma mistura de admiração e desconforto. Eduardo reconheceu nas palavras do menino o eco de sua própria história, uma que ele havia se esforçado para esquecer. Senhor Mendes, chamou Miguel, sua voz agora mais suave. Eu sei que o senhor também veio de baixo. Todo mundo conta a história do menino pobre que virou magnata, mas o senhor esqueceu algo importante no caminho. Eduardo sentiu seu coração apertar. E o que seria? Que números são importantes, mas pessoas são mais. O senhor tem poder para mudar as coisas, não apenas para lucrar com elas. A sala de reuniões, com toda a sua opulência e poder, de repente pareceu pequena diante da sabedoria daquela criança. Eduardo Mendes, o homem que construiu um império baseado em decisões frias, encontrou-se diante de um espelho inesperado de seu passado. Miguel, disse Eduardo, levantando-se de sua cadeira. Você tem mais 5 minutos. Mostre-me exatamente como chegou a essas conclusões. Os executivos se entreolharam atônitos.
Pela primeira vez em anos, viram seu CEO demonstrar algo além do pragmatismo calculista que o caracterizava. Havia uma centelha diferente em seus olhos, algo que misturava curiosidade e talvez esperança. Enquanto Miguel continuava sua apresentação, a mente de Eduardo vagava por memórias há muito enterradas. O apartamento minúsculo no subúrbio, o cheiro de gordura da lanchonete onde sua mãe trabalhava, os livros emprestados da biblioteca pública, fragmentos de uma vida que ele lutou para deixar para trás. A voz do menino o trouxe de volta ao presente. Se observarmos o padrão de investimentos da Remtech nos últimos 18 meses, Miguel apontava para um gráfico meticulosamente desenhado. Podemos ver que eles estão desviando recursos do desenvolvimento para marketing. É como maquiagem em cima de uma ferida que não para de crescer. Eduardo observou os executivos ao redor da mesa. A maioria ainda mantinha expressões céticas, mas alguns já faziam anotações frenéticas em seus tablets. Ricardo Vasconcelos, em particular, havia perdido completamente a pose debochada inicial. Sandra, Eduardo chamou sua secretária, que ainda aguardava nervosamente próxima à porta. Por favor, traga um copo de água para nosso jovem analista. Miguel agradeceu timidamente quando a secretária voltou com a água, mas não interrompeu sua explicação. Seus dedos continuavam dançando sobre as páginas do caderno, revelando camadas cada vez mais profundas de análise. O mais interessante, continuou o menino após um gole rápido, é que a Remtech está repetindo os mesmos erros da Fintech Solutions em 2018. O senhor se lembra desse caso, não é? Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A Fintech Solutions havia sido sua primeira grande oportunidade de investimento e também seu primeiro grande fracasso, uma história que poucos conheciam. Como você sabe sobre a Fintech Solutions? Perguntou Eduardo, incapaz de esconder sua surpresa. Encontrei em artigos antigos de jornal, respondeu Miguel, folheando seu caderno até chegar a uma página coberta de recortes amarelados. Mas o mais importante não está nos jornais. Está nos olhos das pessoas que perderam seus empregos quando a empresa fechou. O menino fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Eduardo com uma intensidade desconcertante. Meu vizinho, seu Carlos, era programador lá. Agora ele trabalha como segurança noturno no supermercado. Foi ele quem me ensinou os primeiros conceitos de programação. A sala ficou em silêncio absoluto. Eduardo sentiu o peso daquela revelação como um soco no estômago. Seu Carlos. O nome trouxe de volta memórias de outro tempo, de outro Eduardo, que ainda se importava com as consequências de suas decisões. Mas a história não precisa se repetir, continuou Miguel, sua voz carregando uma maturidade surpreendente. O senhor ainda pode mudar o rumo das coisas, não é tarde demais. Eduardo levantou-se de sua cadeira, caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo, um labirinto de prédios e vidas interconectadas. Quantas histórias como a de seu Carlos estavam escondidas entre aqueles arranha-céus? Miguel, chamou Eduardo, ainda olhando para a cidade. Você disse que tem uma solução. Qual é? O menino respirou fundo, organizou seus papéis e começou a explicar sua proposta. Não era apenas um plano para salvar o investimento na Remtech. Era uma visão completamente nova de como uma empresa poderia funcionar. Os executivos, que há poucos minutos riam da presença de uma criança em sua reunião, agora ouviam com atenção cada palavra. Alguns faziam perguntas, outros discutiam entre si os pontos apresentados. A sala havia se transformado em um verdadeiro think tank, liderado por um menino de 6 anos. Eduardo observava tudo com um misto de admiração e melancolia. Em Miguel, ele não via apenas um prodígio da matemática ou um analista nato. Via uma versão mais pura de si mesmo, uma que ainda não havia sido corrompida pela ganância e pelo poder. Tem mais uma coisa, disse Miguel hesitante. Algo que o senhor precisa saber sobre a verdadeira razão pela qual eu vim até aqui hoje. Na periferia da cidade, Helena Santos terminava seu turno na lavanderia industrial onde trabalhava durante o dia. Suas mãos estavam ásperas do trabalho, constante com produtos químicos, mas seu rosto mantinha uma dignidade serena. Olhou para o relógio. Ainda tinha 2 horas antes de começar seu segundo trabalho na escola.
Normalmente, Miguel estaria esperando por ela na biblioteca da escola, cercado por seus livros e cálculos. Mas hoje era diferente. Hoje seu filho tinha decidido dar um passo que ela temia há meses. Ele é igual ao pai, murmurou para si mesma, guardando seu uniforme no armário. Teimoso e determinado. De volta à sala de reuniões, Miguel retirou um último documento de sua maleta surrada. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, 2 jovens sorriam para a câmera em frente a uma pequena banca de jornal. Esta foto estava entre as coisas do seu Carlos, explicou Miguel, sua voz tremendo levemente. O senhor o reconhece? Eduardo pegou a fotografia com mãos trêmulas. Claro que reconhecia. O jovem da esquerda era ele mesmo, 25 anos mais. Jovem, usando uma camisa simples e um sorriso genuíno, que há muito havia desaparecido de seu rosto. Ao seu lado estava Carlos, seu melhor amigo na época, segurando um jornal com manchetes sobre o mercado financeiro. Nós tínhamos um sonho, continuou Miguel, sua voz agora mais firme. Foi o que seu Carlos me contou. Vocês queriam revolucionar o mercado financeiro juntos, criar algo que ajudasse pessoas comuns a terem uma vida melhor. Eduardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, a fotografia ainda em suas mãos. Os executivos ao redor da mesa observavam em silêncio, sentindo que estavam testemunhando algo muito maior do que uma simples reunião de negócios. Carlos tinha o mesmo talento que eu para números, disse Miguel. Mas ninguém deu uma chance a ele. O senhor deu as costas quando ele mais precisava de ajuda. As palavras do menino atingiram Eduardo como flechas certeiras. Lembrou-se do dia em que recebeu sua primeira grande oportunidade. Um estágio em um banco de investimentos. Carlos havia pedido sua ajuda para conseguir uma entrevista, mas Eduardo, temendo comprometer sua própria chance, fingiu não poder ajudar. Como você sabe tudo isso? Perguntou Eduardo. Sua voz quase um sussurro. Seu Carlos me contou todas as histórias enquanto me ensinava matemática avançada e programação. Ele nunca sentiu raiva do senhor, sabia? Ele sempre dizia que pessoas podem mudar, que não é tarde para fazer a coisa certa. Ricardo Vasconcelos, que até então observava tudo em silêncio, pigarreou desconfortavelmente. Sr. Mendes, ainda temos a questão da Remtech para resolver. A Remtech é apenas um sintoma, interrompeu Miguel, virando-se para o diretor financeiro. O verdadeiro problema é muito maior. É sobre como escolhemos fazer negócios, sobre quem deixamos para trás no caminho. Eduardo olhou novamente para a fotografia em suas mãos. O jovem que ele foi um dia sorria de volta, cheio de sonhos e ideais. Quando exatamente havia perdido aquele brilho nos olhos? Quando havia decidido que sucesso significava passar por cima dos outros? Miguel, chamou Eduardo, colocando a fotografia sobre a mesa. Você disse que tem uma solução para a Remtech, mas acho que você tem uma proposta muito maior em mente, não é? O menino assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e desafio. O senhor construiu um império, Sr. Mendes. Agora precisa decidir que tipo de imperador quer ser. Naquele momento, Sandra entrou apressadamente na sala. Sr. Mendes, há uma senhora na recepção. Helena Santos, ela diz que é mãe do menino. Miguel não pareceu surpreso. Mamãe sempre sabe onde me encontrar, disse ele com um pequeno sorriso. Ela vai entender quando souber por que eu vim. Eduardo levantou-se, ajeitou sua gravata e tomou uma decisão que mudaria não apenas seu futuro, mas o de muitas pessoas. Sandra, por favor, acompanhe a Sra. Santos até aqui e cancele meus compromissos para o resto do dia. Temos muito trabalho pela frente. Helena Santos entrou na sala de reuniões com a postura digna de quem está acostumada a enfrentar desafios. Seu uniforme da lavanderia contrastava com os ternos caros dos executivos, mas seu olhar firme e determinado impunha respeito natural. Miguel, ela chamou, sua voz mesclando preocupação e orgulho. Então foi para isso que você pediu para usar o computador da biblioteca ontem à noite? O menino correu para abraçar a mãe, mas sem deixar cair seu precioso caderno de anotações. Mamãe, eu posso explicar. Eu descobri algo importante, algo que pode ajudar muita gente. Eduardo observava a cena com um nó na garganta. A forma como Helena abraçava o filho, protegendo-o sem sufocar sua independência,
lembrava-lhe de sua própria mãe, uma memória que ele havia enterrado junto com tantas outras de seu passado. Senhora Santos, Eduardo se aproximou, estendendo a mão. Seu filho nos deu uma aula extraordinária hoje. Ele enxergou coisas que especialistas com décadas de experiência não conseguiram ver. Helena apertou a mão oferecida, seus olhos estudando o homem à sua frente. Miguel sempre foi especial, ela disse, mas também sempre soube que o mundo não está preparado para uma criança que sabe demais. Ricardo Vasconcelos pigarreou, visivelmente desconfortável com a situação. Sr. Mendes, talvez devêssemos continuar esta reunião em um momento mais apropriado. Não, Ricardo, Eduardo o interrompeu. A senhora Santos chegou exatamente no momento certo. Porque o que seu filho nos mostrou hoje não é apenas sobre números e investimentos. É sobre pessoas, sobre escolhas, sobre segundas chances. Helena sentou-se na cadeira que Eduardo ofereceu, Miguel ao seu lado ainda segurando seu caderno como um escudo. Os executivos observavam em silêncio, alguns ainda processando a extraordinária sequência de eventos daquela manhã. Miguel me contou sobre seu Carlos, Helena disse suavemente. Sobre como ele passou horas ensinando meu filho, sobre como ele nunca perdeu a esperança mesmo depois de tudo o que aconteceu. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Carlos havia sido mais do que um amigo, havia sido sua consciência, sua conexão com um propósito maior que simplesmente acumular riqueza. Senhora Santos, Eduardo começou, sua voz carregando uma emoção que surpreendeu até mesmo seus diretores mais antigos. Seu filho não veio aqui apenas para nos mostrar erros em planilhas, ele veio nos lembrar de algo que perdemos no caminho. Miguel abriu seu caderno em uma nova página, revelando um diagrama complexo que interligava diferentes setores da economia. Não é só sobre salvar a Remtech, ele explicou. É sobre criar um novo modelo de negócios, um que não deixe ninguém para trás. Helena observava seu filho com lágrimas contidas nos olhos. Quantas noites ela o havia encontrado dormindo. Sobre seus livros, quantas vezes tinha se preocupado que seu brilhantismo pudesse ser mais uma maldição do que uma bênção. Mas tem um preço, Eduardo continuou, olhando diretamente para Helena. Seu filho enxergou algo que pode mudar tudo, e agora precisamos decidir o que fazer com isso. Os executivos se entreolharam, tensos. Mudanças significavam riscos, e riscos significavam possíveis perdas. Mas havia algo diferente no ar daquela sala agora, uma energia nova, uma possibilidade de transformação. Miguel, Helena chamou suavemente. Você tem certeza de que é isso que quer? O menino olhou para sua mãe, depois para Eduardo e finalmente para seu caderno cheio de números e sonhos. Mamãe, lembra o que você sempre me diz? Que conhecimento sem compaixão é como um carro sem direção? Helena sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. Sim, filho, e também digo que oportunidades não devem ser desperdiçadas. Eduardo sentiu algo despertar dentro de si, uma lembrança de quem ele costumava ser, de quem ele ainda poderia ser. Senhora Santos, seu filho pode ter acabado de salvar muito mais do que apenas minha empresa. Ele pode ter salvado nossa humanidade. A notícia de que Eduardo Mendes havia cancelado todos os seus compromissos do dia para ouvir uma criança se espalhou rapidamente pelos corredores do edifício. Funcionários cochichavam entre si, especulando sobre o que poderia ser tão importante a ponto de fazer o implacável CEO mudar sua rotina. Na sala de reuniões, o grupo havia se reorganizado. Miguel agora sentava entre sua mãe e Eduardo, seu caderno aberto sobre a mesa. Os executivos que antes ocupavam seus lugares com arrogância, agora se inclinavam para a frente, genuinamente interessados no que o menino tinha a dizer. O problema da Remtech não é técnico, Miguel explicava apontando para seus diagramas. É humano. Eles esqueceram que tecnologia existe para servir pessoas, não o contrário. Helena observava seu filho com um misto de orgulho e preocupação. Ela conhecia aquele brilho nos olhos dele, o mesmo que via quando o encontrava acordado de madrugada, debruçado sobre problemas matemáticos complexos. Miguel tem razão, Eduardo se pronunciou, surpreendendo a todos. Nos últimos anos,
tornamos especialistas em multiplicar números, mas perdemos a capacidade de multiplicar oportunidades. Ricardo Vasconcelos, que até então mantinha uma expressão cética, finalmente se manifestou. Mas como podemos implementar mudanças tão fundamentais sem comprometer nossa posição no mercado? Foi Helena quem respondeu, sua voz carregando a sabedoria de quem conhece a vida real. Às vezes, Sr. Vasconcelos, é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente. Miguel sorriu, virando mais uma página de seu caderno. É exatamente isso, mamãe, olha só. Se redesenharmos o modelo de negócios da Remtech focando em inclusão financeira real, podemos... O menino continuou sua explicação, desenhando novos gráficos e estabelecendo conexões que ninguém havia considerado antes. Sua proposta não era apenas sobre salvar uma empresa, era sobre transformar completamente a maneira como o mercado financeiro operava. Eduardo observava tudo com crescente admiração. Em cada palavra de Miguel, ele via ecos de seus próprios sonhos de juventude, aqueles que havia abandonado em nome do lucro rápido e do poder. Senhores, Eduardo se dirigiu aos executivos, o que Miguel está propondo não é apenas uma solução para nossa crise atual. É uma revolução em nossa maneira de fazer negócios. A sala ficou em silêncio por um momento, cada pessoa processando as implicações daquela mudança de paradigma. Foi quando Sandra, a secretária, entrou novamente na sala. Senhor Mendes, os jornalistas estão ligando. Alguém vazou a informação sobre a reunião com o menino e eles querem saber o que está acontecendo. Um murmúrio de preocupação percorreu a sala. A imagem pública era tudo no mundo corporativo e a ideia de que uma criança estava influenciando decisões importantes poderia ser devastadora. Mas Miguel permaneceu calmo. Senhor Mendes, ele chamou, sua voz surpreendentemente madura. O senhor uma vez disse em uma entrevista que o maior risco é não arriscar, lembra? Eduardo sorriu reconhecendo suas próprias palavras. Sim, Miguel, e você está certo. Sandra, prepare uma coletiva de imprensa para esta tarde. Vamos contar ao mundo que o futuro das finanças será desenhado por alguém que ainda consegue ver além dos números. Helena segurou a mão do filho, sentindo o tremor de excitação que o percorria. Miguel, ela sussurrou. Você tem certeza? O menino olhou para sua mãe, depois para Eduardo e finalmente para seu caderno cheio de sonhos e cálculos. Mamãe, seu Carlos sempre diz que conhecimento é como água. Precisa circular para não ficar estagnado. Chegou a hora de deixar fluir. Eduardo levantou-se, ajeitou sua gravata e fez um gesto amplo com as mãos. Senhores, senhoras, acredito que estamos prestes a testemunhar o início de uma nova era. E tudo começou porque uma criança teve coragem de dizer que o rei estava nu. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de horas, todos os principais portais financeiros estampavam manchetes sobre o pequeno gênio que havia conquistado a atenção de Eduardo Mendes. As redes sociais fervilhavam com especulações, e os comentários variavam do ceticismo absoluto à admiração incondicional. No escritório de Eduardo, a atmosfera era tensa. Miguel e Helena haviam sido acomodados em uma sala adjacente, enquanto uma tempestade de telefonemas e mensagens inundava as linhas da empresa. Investidores importantes exigiam explicações, membros do conselho expressavam preocupação e concorrentes observavam atentamente cada movimento. Senhor Mendes, Ricardo Vasconcelos entrou apressadamente na sala, segurando seu tablet. Os principais acionistas estão em pânico. A cotação das nossas ações caiu 3% só nas últimas 2 horas. Precisamos fazer algo. Eduardo permaneceu calmo, observando a cidade através da janela de seu escritório. Quanto você acha que elas vão cair quando a verdade sobre a Remtech vier à tona, Ricardo? O diretor financeiro empalideceu. As análises de Miguel sobre a empresa recém-adquirida eram impossíveis de ignorar, principalmente porque ele próprio havia começado a encontrar evidências que confirmavam cada palavra do menino. Mas um garoto de 6 anos, Eduardo, a mídia vai nos destruir. Ninguém vai confiar em uma empresa que toma decisões baseadas no palpite de uma criança. Palpite?
Eduardo se virou, seus olhos faiscando. Aquele palpite identificou falhas que nossa equipe inteira de análise deixou passar. Aquele palpite pode economizar bilhões para nossos investidores. Na sala ao lado, Miguel trabalhava incansavelmente em seu caderno, refinando suas análises enquanto Helena o observava com uma mistura de orgulho e apreensão. A secretária havia trazido um lanche para eles, mas o menino mal tocara na comida, absorto em seus cálculos. "Filho", Helena chamou suavemente, "você precisa comer algo." Miguel ergueu os olhos de seus números. "Só mais um pouco, mãe. Estou quase terminando uma coisa importante." No corredor, um grupo de executivos discutia acaloradamente. Alguns defendiam que Eduardo havia perdido o juízo. Outros argumentavam que talvez houvesse algo genuinamente revolucionário acontecendo. "Vocês não entendem?", disse Maria Campos, diretora de inovação, que até então mantivera-se em silêncio. "Isso é exatamente o que o mercado precisa. Um olhar completamente novo, livre dos vícios e preconceitos que acumulamos ao longo dos anos." A discussão foi interrompida quando Sandra apareceu novamente. "Sr. Mendes, seu Carlos está aqui." O silêncio tomou conta do ambiente. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Não via seu antigo amigo há mais de 2 décadas, desde que suas escolhas os haviam separado. Carlos entrou na sala, os cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, mas com os mesmos olhos perspicazes de sempre. Vestia uma camisa simples e calças sociais gastas, carregando uma pasta antiga debaixo do braço. "Oi, Eduardo", disse ele simplesmente. "Miguel me ligou." Os 2 homens se encararam por um longo momento, décadas de história não dita pairando entre eles. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Carlos, você sabia que ele viria hoje?" O homem mais velho sorriu levemente. "Sabia que um dia ele viria. Miguel tem algo que nós 2 tínhamos quando éramos jovens, Eduardo. Algo que você perdeu no caminho, mas que ainda pode recuperar." Naquele momento, Miguel saiu da sala adjacente, seus olhos brilhando ao ver seu mentor. "Seu Carlos, eu consegui." Eles entenderam. Carlos abraçou o menino com carinho. "Claro que conseguiu, pequeno. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Enfrentou o sistema de frente." Eduardo observava a cena, sentindo o peso de suas escolhas passadas. A presença de Carlos ali, naquele momento crucial, parecia um sinal do destino. Era hora de consertar velhos erros e construir algo novo. "Carlos", Eduardo chamou, sua voz carregada de emoção contida. "Acho que precisamos da sua ajuda. Miguel tem uma visão incrível, mas precisamos de alguém com experiência para transformá-la em realidade." Os olhos de Carlos encontraram os de seu antigo amigo, avaliando a sinceridade daquelas palavras. "Depois de tanto tempo, Eduardo, você realmente quer mudar as coisas?" A tensão no ar era palpável, enquanto Eduardo e Carlos se encaravam. 25 anos de silêncio pesavam entre eles como uma muralha invisível. Miguel observava a cena com interesse, seu caderno ainda aberto nas mãos, enquanto Helena permanecia próxima, protetora. "Não é sobre querer mudar as coisas, Carlos", Eduardo finalmente respondeu, sua voz mais suave do que o normal. "É sobre necessidade. O que Miguel nos mostrou hoje não podemos ignorar." Carlos caminhou até a janela, observando a cidade que um dia haviam sonhado em transformar juntos. "Sabe, Eduardo, todos esses anos trabalhando como segurança noturno me ensinaram algo valioso. Às vezes precisamos perder tudo para enxergar o que realmente importa." A sala de reuniões havia se esvaziado gradualmente, deixando apenas os principais envolvidos naquela improvável reunião. Ricardo Vasconcelos permanecia em um canto, ainda segurando seu tablet, agora mais interessado do que preocupado. "Miguel", Carlos chamou, virando-se para seu jovem pupilo. "Mostre ao Eduardo aquela última análise que você fez ontem à noite." O menino assentiu energicamente, folheando seu caderno até encontrar a página desejada. "Sr. Mendes, não é só sobre salvar a Remtech, é sobre criar um novo modelo de negócios que beneficie todos, desde os grandes investidores até as pessoas comuns." Helena se aproximou colocando a mão no ombro do filho com orgulho.
Ele passou a noite inteira trabalhando nisso. Disse que era importante demais para esperar. Eduardo pegou o caderno das mãos de Miguel, estudando os diagramas e cálculos com atenção renovada. A cada página, sua expressão se transformava, como se estivesse redescobrindo algo há muito perdido. Isso me lembra nossos primeiros projetos, Carlos, ele murmurou, um sorriso nostálgico surgindo em seus lábios. Lembra quando passávamos noites inteiras planejando como revolucionar o mercado financeiro? A diferença, Carlos respondeu, é que agora temos a chance real de fazer acontecer. Miguel tem a visão que nós tínhamos, mas com uma clareza que só a inocência pode proporcionar. Ricardo Vasconcelos pigarreou, chamando a atenção. Senhor Mendes, os jornalistas ainda estão aguardando um posicionamento oficial. O que devemos dizer a eles? Eduardo olhou para Miguel, depois para Carlos e finalmente para Helena. Em cada rosto, via uma parte diferente da história que precisava ser contada. Diga a verdade, Ricardo, ele respondeu com firmeza. Diga que hoje um menino de 6 anos nos ensinou mais sobre integridade nos negócios do que 2 décadas de MBAs e consultorias caras. Mas e os acionistas? Insistiu Ricardo. Os acionistas precisam entender que estamos prestes a fazer história, Eduardo declarou. Carlos, você aceita voltar? Não como funcionário, mas como parceiro. Você e Miguel podem liderar nossa nova divisão de inovação social. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Carlos olhou para Helena como se pedisse permissão. Ela assentiu levemente, compreendendo o que estava em jogo. Com uma condição, Carlos respondeu. Que isso não seja apenas mais um projeto de marketing. Que seja real, Eduardo. Que seja a mudança que sonhamos fazer quando éramos jovens. Miguel, que havia permanecido quieto durante a troca, suddenly abriu um sorriso radiante. Podemos começar hoje mesmo. Eu já tenho um plano para os próximos 6 meses. Eduardo não pôde conter uma risada. Claro que tem. Mas primeiro, acho que todos nós merecemos um café decente. Sandra! A secretária apareceu instantaneamente. Sim. Senhor, por favor, traga café para todos e também alguns chocolates quentes. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto Sandra saía para providenciar o pedido, Eduardo observou o grupo inusitado em sua sala. Um velho amigo que o destino trouxera de volta, uma mãe corajosa que criava sozinha um filho prodígio e uma criança que havia sacudido seu mundo corporativo com a força de sua inteligência e honestidade. Sabe, Miguel, ele disse, quando você entrou nesta sala hoje a coletiva de imprensa foi marcada para as 4 da tarde. O saguão principal do edifício Goldman fervilhava com a presença de dezenas de jornalistas, fotógrafos e equipes de televisão. O burburinho era constante, alimentado por especulações sobre o misterioso menino que havia causado tamanha comoção no mercado financeiro. No escritório de Eduardo, a equipe se preparava para o anúncio. Miguel havia trocado sua camisa social grande demais por uma nova, presente de Sandra, que fez questão de comprar algo apropriado para a ocasião. Helena, também com roupas novas, tentava domar os cabelos rebeldes do filho com um pente. Mamãe, está bom assim, protestou Miguel, mais preocupado com os gráficos em seu caderno do que com sua aparência. Carlos organizava algumas apresentações no computador, transformando os rabiscos geniais de Miguel em slides profissionais. De vez em quando, trocava olhares significativos com Eduardo, como se ainda não acreditasse na reviravolta que suas vidas haviam tomado. Os membros do conselho estão exigindo uma reunião extraordinária, informou Ricardo, entrando apressadamente na sala. Eles querem explicações sobre essa mudança repentina de direção. Eles terão suas explicações, respondeu Eduardo calmamente. Mas primeiro, vamos mostrar ao mundo o que descobrimos hoje. Maria Campos, a diretora de inovação, trabalhava furiosamente em seu laptop, analisando os impactos preliminares das descobertas de Miguel no mercado. É impressionante, ela comentou. Quanto mais verificamos, mais precisos os cálculos dele se mostram. No outro lado da cidade, na escola onde Helena trabalhava à noite, os funcionários se aglomeravam em volta de uma pequena televisão,
aguardando ansiosamente para ver seu colega de trabalho e seu filho prodígio no noticiário. De volta ao escritório, Miguel puxou Eduardo pela manga do paletó. Senhor Mendes, tem uma coisa que eu ainda não mostrei, algo que descobri sobre a Remtech que pode mudar tudo. Eduardo se agachou para ficar na altura do menino. O que foi, Miguel? Eles têm um projeto secreto, sussurrou Miguel, abrindo seu caderno em uma página específica. Algo que eles escondem até dos próprios funcionários. Eu encontrei pistas nos relatórios financeiros, nas movimentações suspeitas. Carlos se aproximou interessado. Que tipo de projeto, pequeno? Miguel olhou ao redor, certificando-se de que apenas as pessoas certas pudessem ouvir. Eles estão desenvolvendo um algoritmo que pode manipular o mercado inteiro. Não é só sobre lucro. É sobre controle. O rosto de Eduardo empalideceu. Se aquilo fosse verdade, as implicações seriam muito maiores do que qualquer um havia imaginado. Não era apenas uma questão de salvar uma empresa. Era sobre impedir uma catástrofe financeira. Como você descobriu isso? Perguntou Maria, agora completamente focada no menino. Padrões, respondeu Miguel simplesmente. Sempre deixam pistas nos números. É como um quebra-cabeça gigante. Cada peça conta uma parte da história. Helena observava a cena com uma mistura de orgulho e apreensão. Seu filho, que tantas vezes havia sido considerado estranho por sua obsessão com números e padrões, agora estava prestes a mudar o rumo de uma das maiores empresas do país. Senhor Mendes, chamou Sandra da porta. Está na hora. Os jornalistas estão aguardando. Eduardo se levantou, ajeitou sua gravata e olhou para seu improvável grupo de aliados. Vamos mudar a história hoje, ele declarou. Miguel, você está pronto? O menino fechou seu caderno e segurou-o junto ao peito como um escudo. Sempre estive, senhor Mendes. Mas o senhor está? A pergunta pairou no ar por um momento, carregada de significado. Eduardo sabia que, após aquela coletiva de imprensa, não haveria volta. Seu mundo, construído sobre décadas de decisões frias e calculistas, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo por um garoto de 6 anos. Sandra, Eduardo chamou, avise aos jornalistas que estamos descendo e Ricardo, prepare-se para algumas turbulências no mercado. Hoje vamos acordar alguns gigantes. O saguão do edifício Goldman nunca havia testemunhado uma cena como aquela. Dezenas de câmeras apontadas para o pequeno palco improvisado, flashes disparando incessantemente e um zunido constante de vozes ansiosas preenchiam o ambiente. No centro de tudo, uma cadeira havia sido especialmente adaptada para que Miguel pudesse alcançar o microfone. Eduardo Mendes subiu ao palco primeiro, seguido por Carlos e Helena. O burburinho aumentou quando Miguel apareceu, seu precioso caderno ainda firmemente abraçado contra o peito. Alguns jornalistas riram discretamente, outros franziram o senho em descrença. Boa tarde a todos, começou Eduardo, sua voz firme ecoando pelo sistema de som. Hoje não é um dia comum na história do mercado financeiro. Hoje fomos lembrados de algo que muitos de nós esquecemos ao longo do caminho, que a verdadeira inovação não conhece idade, cargo ou status social. Nos fundos do saguão, Ricardo Vasconcelos monitorava freneticamente seu tablet, observando as reações do mercado em tempo real. As ações da empresa oscilavam nervosamente, respondendo a cada palavra pronunciada. Há algumas horas, continuou. Eduardo, este jovem entrou em minha sala de reuniões e fez algo que nenhum de nossos analistas conseguiu. Identificou falhas críticas em nossa recente aquisição da Remtech e propôs soluções que vão muito além de simples ajustes financeiros. Miguel se mexeu em sua cadeira, ansioso para falar. Helena colocou uma mão gentil em seu ombro, acalmando-o. Carlos, ao lado deles, sorria discretamente, orgulhoso de seu pupilo. Mas antes de passar a palavra para Miguel, Eduardo fez uma pausa dramática. Gostaria de anunciar uma mudança significativa em nossa estrutura corporativa. A partir de hoje, estamos criando uma nova divisão. O Departamento de Inovação Social e Sustentabilidade Financeira, que será liderado por Carlos Santos, um dos maiores especialistas em finanças éticas do país.
Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. Jornalistas digitavam furiosamente em seus notebooks, enquanto fotógrafos disputavam o melhor ângulo para capturar a reação de Carlos. E agora, Eduardo sorriu. Gostaria de apresentar nosso mais novo consultor especial, Miguel Santos. O menino se levantou, ajeitou sua camisa nova e abriu seu caderno. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo ocasional clique das câmeras. Boa tarde, começou Miguel, sua voz pequena, mas firme. Hoje quero falar sobre números, mas não só sobre eles. Quero falar sobre pessoas. Na primeira fila, uma jornalista veterana que costumava ser implacável em suas críticas ao mercado financeiro, se inclinou para a frente, intrigada. Algo na sinceridade daquela criança havia capturado sua atenção. A Remtech não é apenas uma empresa com problemas, continuou Miguel. É um símbolo de como perdemos o rumo. Criamos algoritmos tão complexos que esquecemos para que eles servem. Para ajudar pessoas. Eduardo observava, maravilhado, enquanto Miguel explicava conceitos financeiros complexos com a simplicidade que só uma criança poderia ter. Não havia jargão, não havia rodeios, apenas verdade pura e cristalina. E tem mais uma coisa, Miguel disse virando uma página de seu caderno. Algo que todos precisam saber sobre o que está realmente acontecendo nos bastidores do mercado financeiro. Helena prendeu a respiração. Carlos se endireitou em sua cadeira. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Aquele era o momento. A revelação que poderia mudar tudo. No fundo do saguão, Ricardo notou algo em seu tablet que o fez empalidecer. As ações de várias empresas do setor começavam a oscilar violentamente, como se o mercado já pressentisse o que estava por vir. Miguel respirou fundo, olhou para sua mãe buscando coragem e então voltou-se para as câmeras. O que ele diria? A seguir não seria apenas uma análise financeira, seria o início de uma revolução no mundo corporativo. Miguel ajustou o microfone mais uma vez, seus olhos percorrendo a multidão de jornalistas que aguardavam ansiosamente suas próximas palavras. O pequeno caderno em suas mãos, antes visto com desdém por muitos, agora era o centro das atenções de todo o mercado financeiro. O que descobri não é apenas sobre números errados ou investimentos ruins, começou Miguel, sua voz infantil, carregando uma seriedade surpreendente. É sobre um sistema que foi criado para funcionar como um jogo onde apenas alguns podem ganhar. Na primeira fila, a jornalista veterana, Márcia Teixeira, do Economia Real, inclinou-se ainda mais para frente, seu gravador captando cada palavra. Ao seu lado, outros repórteres trocavam olhares intrigados. A Remtech desenvolveu um programa, continuou Miguel, virando uma página de seu caderno. Eles o chamam de Projeto Artemis. Nos documentos oficiais, dizem que é um sistema de análise de mercado, mas, na verdade, Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo tendo ouvido parte dessa revelação em seu escritório, a magnitude do que estava prestes a ser exposto ainda o assustava. Na verdade, Miguel prosseguiu, é um sistema criado para manipular o mercado inteiro. Eles conseguem prever e influenciar as decisões de milhões de pessoas. Não é mágica, é matemática usada do jeito errado. Um burburinho crescente tomou conta do saguão. Alguns jornalistas começaram a transmitir ao vivo para suas redações, enquanto outros digitavam freneticamente em seus notebooks. Como você pode provar isso? Perguntou um jornalista do fundo da sala. Miguel sorriu, aquele sorriso inocente que contrastava com a seriedade de suas palavras. Com padrões. Vejam isso. Ele ergueu seu caderno, mostrando uma série de gráficos meticulosamente desenhados. Cada linha aqui representa uma decisão que parecia aleatória, mas não era. Cada ponto é uma manipulação tão pequena que ninguém percebeu sozinha. Carlos se aproximou com um laptop, projetando na tela gigante versões digitalizadas dos gráficos de Miguel. O público assistia hipnotizado, enquanto o menino explicava como pequenas alterações em algoritmos aparentemente inofensivos podiam influenciar decisões financeiras em larga escala. Mas o pior não é isso, Miguel continuou, sua voz agora mais suave.
O pior é que eles estão usando isso para criar uma crise artificial. Uma crise que vai afetar primeiro as pessoas mais pobres, depois a classe média e então... Ele fez uma pausa dramática. Eles entram para salvar todo mundo. Helena, que observava seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação, notou Ricardo Vasconcelos ao fundo da sala, falando nervosamente ao telefone. Algo estava acontecendo no mercado. Senhor Mendes, Miguel se virou para Eduardo. O senhor não comprou apenas uma empresa com problemas. O senhor comprou a prova de que o sistema inteiro precisa mudar. Eduardo se aproximou do microfone. Seu rosto uma máscara de determinação. E é exatamente por isso que, a partir de hoje, não seremos mais parte do problema. Vamos ser a solução. No fundo do saguão, Ricardo finalmente conseguiu chamar a atenção de Eduardo, sinalizando freneticamente. As ações de várias empresas do setor financeiro estavam despencando, enquanto as redes sociais explodiam com as primeiras notícias sobre a revelação do pequeno gênio. Mas não vim aqui só para expor problemas. Miguel retomou a palavra, surpreendendo a todos. Vim para mostrar um caminho diferente. Um caminho onde tecnologia e finanças trabalham para as pessoas, não contra elas. Carlos sorriu, reconhecendo nas palavras do menino o mesmo idealismo que ele e Eduardo compartilhavam em sua juventude. Helena enxugou discretamente uma lágrima de orgulho. E para provar que isso é possível, Miguel concluiu, eu criei algo novo, algo que vai mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as câmeras, todos os olhos, todas as atenções estavam fixas no pequeno garoto que ousava desafiar o sistema financeiro global. Miguel abriu seu caderno em uma última página, revelando um diagrama tão elegante em sua simplicidade que fez até mesmo os jornalistas mais céticos prenderem a respiração. Enquanto Miguel se preparava para revelar sua solução, o caos se instalava nos bastidores do mundo financeiro. Celulares não paravam de tocar. Mensagens urgentes pipocavam em tablets e smartphones, e executivos de todo o país acompanhavam atônitos aquela extraordinária coletiva de imprensa. O que eu criei, Miguel começou, sua voz clara e confiante, é um sistema que torna impossível esconder manipulações do mercado. Eu o chamo de Projeto Fênix. Carlos projetou na tela uma série de códigos e diagramas que pareciam simples demais para serem revolucionários. Mas cada linha, cada conexão, havia sido meticulosamente pensada por aquela mente de 6 anos que agora desafiava o status quo. O Projeto Fênix é como um espelho, explicou Miguel. Ele reflete de volta todas as tentativas de manipulação, tornando-as visíveis para qualquer um que queira ver. É como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você consegue ver tudo que estava escondido. Na primeira fila, Márcia Teixeira havia parado de fazer anotações, completamente absorta na explicação do menino. Em seus 30 anos de jornalismo financeiro, nunca havia presenciado algo assim. Mas tem mais, continuou Miguel, virando mais uma página de seu caderno. O sistema não apenas expõe as manipulações, ele também cria um caminho para que pequenos investidores possam se proteger delas. Eduardo observava com crescente admiração. O que Miguel propunha não era apenas uma denúncia, era uma revolução completa no sistema financeiro, um novo paradigma de transparência e equidade. De repente, as portas do saguão se abriram com estrondo. Um grupo de executivos da Remtech, liderados por seu CEO, Thomas Parker, irrompeu no ambiente. Isso é um absurdo, bradou Parker, seu rosto vermelho de fúria. Vocês não podem simplesmente fazer acusações sem provas. Vamos processar todos vocês por difamação. O tumulto foi instantâneo. Jornalistas se viraram para registrar a confusão. Seguranças se movimentaram rapidamente e Helena instintivamente se colocou na frente de Miguel. Mas o menino permaneceu calmo. Com uma tranquilidade surpreendente, ele se dirigiu a Parker. O senhor quer provas? Elas estão bem aqui. Ele apontou para seu caderno. E o mais interessante é que foram vocês mesmos que as deixaram em cada relatório, em cada balanço, em cada linha de código. Carlos rapidamente projetou uma nova série de gráficos na tela. Estes
São os padrões de manipulação do projeto Artemis nos últimos 6 meses. Cada pico representa uma intervenção artificial no mercado. Parker empalideceu visivelmente. Seus assessores começaram a cochichar nervosamente entre si. Mas como eu disse, Miguel continuou, sua voz agora mais suave, não estamos aqui para destruir nada. Estamos aqui para construir algo melhor. Eduardo se aproximou do microfone. Sr. Parker, o senhor tem 2 escolhas. Pode continuar negando e enfrentar as consequências legais quando tudo vier à tona, ou pode se juntar a nós na construção de um sistema mais justo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras alternavam entre o rosto pálido de Parker e a expressão serena de Miguel. O mundo financeiro aguardava, suspenso, para ver qual seria o próximo movimento. Miguel, chamou Márcia Teixeira, quebrando o silêncio. Você disse que o projeto Fênix pode proteger pequenos investidores. Como exatamente isso funcionaria? O menino sorriu, aquele sorriso puro que fazia todos esquecerem sua idade. É simples, na verdade. Quer que eu mostre? Ele abriu seu caderno em uma nova página, preparando-se para revelar a última parte de seu plano, a parte que transformaria não apenas o mercado financeiro, mas a vida de milhões de pessoas comuns que sempre se sentiram excluídas e manipuladas pelo sistema. Miguel ajustou o microfone mais uma vez e começou a explicar seu revolucionário sistema, enquanto Carlos projetava novos diagramas na tela. O projeto Fênix se revelava como uma teia intrincada de algoritmos e salvaguardas, tão elegante em sua simplicidade que fazia todos se perguntarem por que ninguém havia pensado nisso antes. O sistema funciona em 3 camadas, explicou Miguel, seus dedos pequenos traçando linhas invisíveis no ar. A primeira camada é como um radar. Ela detecta padrões suspeitos no mercado. A segunda é como um escudo. Ela protege os pequenos investidores alertando sobre riscos reais. E a terceira, ele fez uma pausa dramática. É como uma ponte, conectando pessoas que normalmente ficariam de fora do sistema financeiro. Helena observava seu filho com lágrimas contidas nos olhos. Quantas noites ela o havia encontrado acordado, debruçado sobre seus cálculos. Quantas vezes tinha se preocupado que seu dom pudesse ser um fardo pesado demais. Mas o mais importante, continuou Miguel, é que o projeto Fênix não é apenas um programa de computador. É uma forma nova de pensar sobre dinheiro e oportunidades. Thomas Parker, ainda visivelmente abalado, assistia à apresentação com uma mistura de admiração e medo. Seus assessores continuavam cochichando nervosamente ao seu redor, mas ele o silenciou com um gesto. Como podemos ter certeza de que isso realmente funciona? Perguntou uma jornalista do Mercado Aberto. Miguel sorriu. Porque já está funcionando. Sr. Mendes, poderia mostrar os resultados dos testes? Eduardo acenou para Ricardo, que projetou uma nova série de gráficos. Nas últimas 4 horas, enquanto o mundo especulava sobre nossa coletiva de imprensa, o projeto Fênix estava rodando em modo de teste e detectou exatamente 37 tentativas de manipulação do mercado. Um burburinho percorreu a sala. Alguns executivos presentes começaram a verificar freneticamente seus celulares. Mas não queremos apenas expor problemas, interveio Carlos, aproximando-se do microfone. O verdadeiro poder do projeto Fênix está em sua capacidade de criar oportunidades. Miguel assentiu energicamente. Exatamente. Por exemplo, Dona Maria, a senhora que vende café na esquina da minha escola, ela nunca conseguiu um empréstimo no banco porque o sistema tradicional não entende seu negócio. Mas o projeto Fênix pode ver o verdadeiro potencial dela. A simplicidade e humanidade do exemplo calou fundo na audiência. Márcia Teixeira, a jornalista veterana, rabiscava furiosamente em seu bloco, percebendo que estava testemunhando não apenas uma inovação tecnológica, mas uma revolução social. E o mais incrível, continuou Miguel, seus olhos brilhando com entusiasmo, é que quanto mais pessoas usam o sistema, mais forte ele fica. É como uma grande rede de proteção que cresce cada vez que alguém novo se junta.
Eduardo se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro do menino. Miguel não está apenas propondo um novo software, ele está nos mostrando um caminho para democratizar o mercado financeiro. Thomas Parker, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. E quanto a Remtech, o que acontece conosco? Miguel virou-se para o CEO, seu rosto expressando uma compaixão surpreendente para alguém tão jovem. Sr. Parker, o senhor pode ser parte da solução. A Remtech tem pessoas brilhantes, tem tecnologia avançada. Imagine usar tudo isso para ajudar em vez de manipular. O silêncio que se seguiu foi profundo. Parker olhou para seu time de assessores, depois para Eduardo e finalmente para o menino que havia desmontado todo o seu império secreto. Talvez, ele disse lentamente, seja a hora de uma mudança de verdade. Naquele momento, Ricardo irrompeu através da multidão, seu tablet mostrando algo urgente. Sr. Mendes, o mercado está reagindo de uma forma que nunca vi antes. Eduardo pegou o tablet, seus olhos se arregalando ao ver os números. O que estava acontecendo nas bolsas de valores ao redor do mundo era algo sem precedentes, e era apenas o começo. Enquanto os números continuavam dançando nas telas dos computadores e celulares, uma transformação silenciosa começava a tomar forma. O mercado financeiro, aquela entidade aparentemente intocável e incompreensível para a maioria das pessoas, estava respondendo de uma maneira que ninguém havia previsto. É extraordinário, murmurou Ricardo, seus olhos fixos no tablet. As ações das empresas mais transparentes estão subindo, enquanto as que têm histórico de manipulação estão em queda livre. Miguel observava os gráficos com interesse, mas sem surpresa. É o efeito borboleta do mercado, ele explicou. Quando você traz luz para os cantos escuros, tudo começa a se reorganizar naturalmente. Helena, que até então mantivera uma postura protetora ao lado do filho, sentiu um misto de orgulho e apreensão. Seu pequeno prodígio não estava apenas mudando o mercado financeiro, estava mudando o mundo. Miguel, chamou Márcia Teixeira. Você percebe o impacto que isso terá na vida das pessoas comuns? O menino sorriu, aquele sorriso que misturava inocência e sabedoria. Claro que sim, é por isso que criei o sistema. Pense na dona Sofia que limpa nossa escola à noite. Ela tem 3 filhos na faculdade e nunca conseguiu investir 1 centavo, porque o sistema era muito complicado e arriscado para ela. Carlos projetou um novo conjunto de dados na tela. O projeto Fênix não é apenas um sistema de proteção, ele explicou. É uma plataforma de inclusão financeira. Vejam isso. Os gráficos mostravam simulações de como pequenos investidores poderiam participar do mercado com segurança, protegidos por algoritmos que detectavam e neutralizavam tentativas de manipulação. Thomas Parker, que permanecera em silêncio observando tudo, finalmente se manifestou novamente. Isso vai mudar completamente as regras do jogo. Não, Sr. Parker, corrigiu Miguel gentilmente. Vai apenas tornar o jogo justo para todos. Eduardo, que até então acompanhava as reações do mercado com Ricardo, voltou ao centro do palco. Senhoras e senhores, o que estamos testemunhando? Hoje não é apenas uma mudança no mercado financeiro. É o início de uma nova era na democratização do capital. De repente, Sandra irrompeu na sala com um tablet nas mãos. Sr. Mendes, as redes sociais explodindo. Pessoas comuns estão compartilhando suas histórias de como foram afetadas por manipulações do mercado. Está viralizando, Miguel. Pegou seu caderno e folheou até uma página específica. Isso também faz parte do plano, ele disse suavemente. Quando as pessoas começam a entender como o sistema funciona, elas começam a exigir mudanças. Helena se aproximou do filho, ajeitando sua gravata com carinho. Miguel, filho, você tem certeza de que está pronto para tudo isso? O menino olhou para sua mãe com aqueles olhos profundos e sábios. Mamãe, lembra quando você me ensinou que conhecimento sem ação é como uma biblioteca trancada? Chegou a hora de abrir as portas. No fundo da sala, um grupo de executivos de outras empresas financeiras começava a se formar. Alguns pareciam preocupados, outros intrigados, mas todos sabiam que nada seria como antes. Sr. Mendes,
chamou um deles. Gostaríamos de discutir uma possível parceria para implementar o projeto Fênix em nossas instituições. Eduardo trocou um olhar significativo com Carlos antes de responder. Senhores, o projeto Fênix não é algo que se possa comprar ou controlar. É um bem comum, um patrimônio da humanidade. Miguel se levantou, seu pequeno corpo carregando uma presença que parecia preencher toda a sala. E é por isso que vamos disponibilizar o código-fonte gratuitamente, para todos. O anúncio caiu como uma bomba no ambiente. Jornalistas correram para seus telefones. Executivos começaram a discutir acaloradamente. E nas redes sociais, uma nova hashtag começava a ganhar força. Revolução financeira. As horas que se seguiram à coletiva de imprensa foram um turbilhão de acontecimentos. O prédio da Goldman fervilhava com a presença de mais jornalistas, chegando a cada minuto, enquanto nas redes sociais o nome de Miguel se tornava um dos assuntos mais comentados do mundo. Eduardo havia transferido o grupo para uma sala de conferências mais reservada, no 40º andar. Miguel, ainda segurando seu inseparável caderno, estava sentado entre sua mãe e seu Carlos, enquanto uma equipe de tecnologia trabalhava furiosamente para preparar o lançamento público do código do projeto Fênix. As primeiras análises independentes estão chegando, informou Maria Campos mostrando seu laptop. Especialistas em tecnologia do mundo todo estão validando o código. Eles estão impressionados. Helena observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. Miguel, você precisa descansar um pouco. Já faz horas que não come nada direito. O menino, porém, estava absorto em uma nova página de seu caderno, rabiscando equações e diagramas. Só mais um pouco, mãe. Estou percebendo algo interessante nos padrões de reação do mercado. Carlos se inclinou para ver o que seu jovem pupilo havia descoberto. Seus olhos se arregalaram ao compreender os cálculos. Eduardo, você precisa ver isso. Antes que Eduardo pudesse se aproximar, Ricardo entrou apressadamente na sala. Senhor Mendes, os primeiros resultados práticos estão aparecendo. Pequenos investidores estão começando a usar versões beta do sistema em diferentes países. É incrível. Na tela principal da sala, gráficos em tempo real mostravam uma mudança gradual, mas significativa nos padrões de investimento. Pessoas que nunca haviam participado do mercado financeiro estavam começando a fazer seus primeiros movimentos, protegidas pela transparência do projeto Fênix. Vejam isso. Miguel apontou para um dos gráficos. Cada ponto azul é alguém que nunca teve acesso ao mercado antes, e os pontos verdes são tentativas de manipulação sendo neutralizadas em tempo real. Thomas Parker, que havia sido convidado a permanecer para discutir a transição da Remtech, observava tudo com uma expressão transformada. Em 20 anos no mercado financeiro, nunca vi nada assim. É como se estivéssemos vendo o nascimento de um novo sistema. Não é um nascimento, corrigiu Miguel suavemente. É um despertar. As pessoas sempre tiveram o poder de participar, só não tinham as ferramentas certas. Sandra entrou na sala carregando uma bandeja com sanduíches e sucos. Dona Helena, consegui trazer algo para o Miguel comer. Helena sorriu agradecida, enquanto tentava convencer o filho a fazer uma pausa. Miguel finalmente concordou, mas não largou seu caderno mesmo enquanto mordia um sanduíche. Tem algo que venho pensando, disse ele, entre uma mordida e outra. O projeto Fênix não pode ser apenas um software, precisa ser um movimento. Eduardo, que estava ao telefone com outros executivos do mercado, desligou imediatamente ao ouvir isso. Como assim, Miguel? O menino tomou um gole de suco e abriu seu caderno em uma nova página. Precisamos criar centros de educação financeira em cada bairro, especialmente nos mais pobres. Lugares onde as pessoas possam aprender não só a usar o sistema, mas a entender como o dinheiro realmente funciona. Carlos sorriu, reconhecendo naquela ideia o mesmo espírito que ele e Eduardo tinham em sua juventude.
Como uma rede de bibliotecas financeiras? Exatamente, Miguel se animou. E podemos usar escolas públicas depois do horário de aulas. Mamãe sempre diz que educação é a chave para tudo. Helena enxugou discretamente uma lágrima. Seu filho, que tantas vezes foi considerado diferente por sua obsessão com números, estava usando seu dom para abrir portas para milhares de pessoas. De repente, Maria Campos soltou uma exclamação de surpresa. Vocês precisam ver isso. O código do projeto Fênix. Desenvolvedores do mundo todo estão começando a contribuir. Estão surgindo adaptações para diferentes realidades, traduções para dezenas de línguas. Miguel sorriu, como se já esperasse por isso. É assim que deve ser. O conhecimento é como água, lembra? Precisa fluir livremente. Eduardo observava tudo com uma nova perspectiva. Em poucas horas, sua visão de sucesso nos negócios havia sido completamente transformada. Não era mais sobre acumular riqueza, mas sobre multiplicar oportunidades. O sol começava a se pôr sobre a cidade, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos arranha-céus. No 40º andar do edifício Goldman, a energia era de exaustão misturada com esperança. Os primeiros testes em escala global estão sendo um sucesso, relatou Ricardo, que mal havia saído de seu posto de monitoramento. O sistema está identificando e neutralizando tentativas de manipulação em tempo real, exatamente como Miguel previu. Helena observava seu filho, que havia finalmente adormecido em uma poltrona confortável, seu precioso caderno ainda firmemente seguro em suas mãos pequenas. Carlos havia colocado seu próprio paletó sobre o menino como um cobertor improvisado. Ele sempre foi assim, Helena comentou suavemente para Eduardo, que se aproximara para checar o pequeno gênio. Quando coloca algo na cabeça, não descansa, até realizar. Eduardo sorriu, lembrando-se de sua própria juventude. Ele me faz lembrar de quem eu era antes de me perder no caminho. No centro da sala, uma equipe internacional de programadores trabalhava em videochamada, refinando e aperfeiçoando o código do projeto Fênix. A cada hora, novas contribuições chegavam de diferentes partes do mundo. É incrível, observou Maria Campos, como uma ideia tão revolucionária veio de uma mente tão jovem. Às vezes, precisamos da inocência de uma criança para enxergar o óbvio. Thomas Parker, que passara as últimas horas em reunião com sua equipe da Remtech, retornou à sala com uma expressão renovada. Acabamos de tomar uma decisão unânime. Vamos reorientar todo o foco da empresa para apoiar o projeto Fênix. Mesmo sabendo que isso significa abrir mão do controle? Perguntou Eduardo surpreso. Parker olhou para Miguel adormecido antes de responder. Esse garoto nos mostrou que existe um caminho melhor. Seria tolice ignorar isso. Nesse momento, Miguel se mexeu em seu sono, murmurando algo sobre padrões e algoritmos. Helena ajeitou carinhosamente uma mecha de cabelo que caía sobre seus olhos. Sabem o que é mais extraordinário? Comentou Carlos, observando seu jovem pupilo. Ele não fez isso por dinheiro ou reconhecimento. Fez porque realmente acredita que pode ajudar as pessoas. Sandra entrou silenciosamente na sala, carregando mais café para a equipe que continuava trabalhando. Sr. Mendes, os primeiros relatórios dos bancos comunitários estão chegando. O impacto nas comunidades mais pobres já é visível. Eduardo pegou os relatórios, folheando-os com crescente admiração. Pequenos empreendedores que nunca haviam conseguido crédito estavam começando a receber suas primeiras oportunidades. Famílias que viviam à margem do sistema financeiro estavam pela primeira vez conseguindo investir suas economias com segurança. É como se tivéssemos destrancado uma porta, observou Maria. E do outro lado, havia um mundo inteiro de possibilidades, esperando. De repente, Miguel acordou, seus olhos se abrindo lentamente. Por um momento pareceu confuso ao ver tantas pessoas ainda trabalhando, mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso. Funcionou, não é? Ele perguntou ainda sonolento. O sistema está ajudando as pessoas? Helena abraçou o filho, sua voz embargada de emoção. Está, meu amor.
Está ajudando muito mais pessoas do que imaginávamos. Miguel se sentou ainda enrolado no paletó de Carlos e abriu seu caderno. Então acho que está na hora da próxima fase. Todos na sala se voltaram para ele, intrigados. Próxima fase? Perguntou Eduardo. O menino assentiu, seus olhos brilhando com aquela mistura única de inocência e genialidade. O projeto Fênix foi só o começo. Agora precisamos ensinar as pessoas a voarem por conta própria. A manhã seguinte amanheceu com uma energia diferente no ar. O edifício Goldman, normalmente um símbolo do poder financeiro tradicional, havia se transformado no epicentro de uma revolução silenciosa. No saguão, uma fila de pessoas comuns se formava. Professores, vendedores ambulantes, pequenos comerciantes, todos atraídos pela notícia de que algo extraordinário estava acontecendo. Miguel, após uma noite de sono revigorante em casa, retornou ao prédio com energia renovada. Dessa vez vestia o uniforme de sua escola, uma decisão consciente que sua mãe havia apoiado. É importante lembrar a todos que você ainda é uma criança, Helena havia dito. Uma criança muito especial, mas ainda assim, uma criança. Bom dia, pequeno gênio, cumprimentou Sandra, que já estava em sua mesa. Tem muita gente querendo conhecer você. O menino sorriu, abraçando seu inseparável caderno. Na verdade, eu quero conhecer eles também. Cada pessoa aqui tem uma história para contar sobre como o sistema financeiro afetou sua vida. No 40º andar, a equipe já estava a todo vapor. Carlos coordenava um grupo de desenvolvedores que trabalhavam na interface do projeto Fênix, tornando-a mais acessível para usuários sem conhecimento técnico. Miguel, chamou Eduardo. Assim que o menino entrou na sala. Precisamos conversar sobre sua ideia da próxima fase. Você disse algo sobre ensinar as pessoas a voarem? Miguel assentiu, abrindo seu caderno em uma nova página. Os diagramas ali desenhados eram diferentes dos anteriores, menos técnicos, mais focados em conexões humanas. O projeto Fênix protege as pessoas, ele explicou, mas proteção não é suficiente. Precisamos dar ferramentas para que elas cresçam por conta própria. Maria Campos se aproximou interessada. Como exatamente você propõe fazer isso? Com uma rede de mentores, respondeu Miguel, seus olhos brilhando com entusiasmo. Pessoas que já entenderam o sistema podem ensinar outras. É como uma corrente do bem, mas com conhecimento financeiro. Helena, que observava tudo com orgulho, percebeu algo familiar naquela ideia. Igual ao que seu Carlos fez com você, não é, filho? O menino sorriu para seu mentor. Exatamente. Cada pessoa que aprende pode ensinar outras duas, que ensinam mais duas e assim por diante. Ricardo, que acabara de entrar na sala com novos relatórios, parou para ouvir. Uma estrutura viral de educação financeira. Mas não é só sobre dinheiro, Miguel continuou, virando mais uma página de seu caderno. É sobre entender como tudo está conectado. Quando a Dona Maria da cantina aprende a investir, ela pode expandir seu negócio. Quando expande o negócio, pode contratar mais pessoas. Quando contrata mais pessoas, mais famílias têm renda. É um ciclo positivo. Eduardo observava os diagramas com crescente admiração. O que Miguel propunha não era apenas um sistema de educação financeira. Era uma completa reestruturação do tecido social através do conhecimento compartilhado. Mas como garantir a qualidade desse conhecimento? Questionou Thomas Parker, que havia se tornado um aliado improvável na Revolução. Miguel sorriu, como se esperasse por essa pergunta. O projeto Fênix tem uma nova função. Ele não só protege o dinheiro das pessoas, mas também verifica a qualidade das informações que circulam. É como um detector de fake news financeiras. De repente, Sandra irrompeu na sala. Sr. Mendes, tem algo acontecendo lá embaixo que vocês precisam ver. No saguão do prédio, a fila de pessoas havia se transformado em algo inesperado. Pequenos grupos se formavam espontaneamente, onde aqueles que já entendiam um pouco mais começavam a explicar para os outros como o sistema funcionava. Está vendo? Disse Miguel, observando a cena com satisfação. As pessoas naturalmente querem ajudar umas às outras, só precisavam de uma chance. Helena abraçou o filho, emocionada. Seu pequeno prodígio não havia apenas criado um sistema de proteção financeira.
havia plantado a semente de uma verdadeira transformação social. A transformação que começou no saguão do edifício Goldman rapidamente se espalhou pela cidade. Em praças, escolas e centros comunitários, pessoas comuns começavam a se reunir para compartilhar conhecimento financeiro. O que havia começado como uma revolução tecnológica estava se tornando um movimento social espontâneo. Os números são impressionantes, relatou Maria Campos, mostrando as estatísticas mais recentes. Em apenas 48 horas, mais de 10 mil pessoas já fizeram seu primeiro investimento usando o Projeto Fênix. Miguel, sentado em sua cadeira adaptada na sala de reuniões, trabalhava em novos aperfeiçoamentos do sistema. Seu caderno agora tinha várias páginas dedicadas ao que ele chamava de Rede de Sabedoria Popular. O mais interessante, observou Carlos, é como as pessoas estão adaptando o conhecimento para suas realidades locais. Na Feira Livre, os vendedores criaram um grupo de estudos que se reúne antes do início das vendas. Helena, que havia tirado o dia de folga de seus trabalhos para acompanhar os desenvolvimentos, sorria ao ver como seu filho havia desencadeado uma onda de transformação tão profunda. Miguel, chamou Eduardo. Acho que está na hora de expandirmos isso para as escolas públicas. O que você acha? O menino levantou os olhos de seu caderno, um brilho especial em seu olhar. Na verdade, Sr. Mendes, as escolas já estão fazendo isso naturalmente. A professora Rita, da minha escola, começou a ensinar matemática usando exemplos do mercado financeiro. As crianças adoraram. Sandra entrou na sala com uma notícia surpreendente. Vocês não vão acreditar. Grupos de aposentados estão se organizando para dar aulas de economia básica em praças públicas. Eles chamam de Universidade da Praça. Thomas Parker, que havia passado os últimos dias reorganizando a Remtech, compartilhou sua própria descoberta. Nossos programadores estão criando versões simplificadas do sistema para diferentes públicos. Tem até uma versão com interface de videogame para crianças. É assim que deve ser, disse Miguel, desenhando mais um diagrama em seu caderno. Cada pessoa aprende de um jeito diferente, então precisamos ter diferentes caminhos para o mesmo conhecimento. Ricardo, que monitorava as reações do mercado tradicional, notou algo interessante. As grandes instituições financeiras estão começando a mudar suas práticas. É como se o Projeto Fênix tivesse criado um novo padrão de transparência que todos precisam seguir. Não é só transparência, corrigiu Miguel gentilmente, é empatia. Quando você entende que cada número em uma planilha representa a vida real de alguém, você começa a tomar decisões diferentes. Helena observou seu filho com curiosidade. E onde você aprendeu sobre empatia, meu amor? Miguel sorriu, aquele sorriso que misturava inocência e sabedoria. Com você, mamãe. Vendo como você sempre ajuda os outros, mesmo quando está cansada. E com seu Carlos, que nunca deixou de ensinar, mesmo quando o mundo virou as costas para ele. Eduardo, que observava a cena em silêncio, sentiu algo despertar em seu interior. Não era apenas sobre negócios ou mercado financeiro. Era sobre reconexão com valores fundamentais que havia esquecido ao longo do caminho. Sabe, Miguel, ele disse, acho que você não criou apenas um sistema de proteção financeira. Você criou um sistema de restauração da dignidade humana. O menino assentiu, feliz por ver que todos estavam compreendendo a verdadeira dimensão do projeto. Abriu seu caderno em uma nova página e começou a desenhar algo novo, um diagrama, que mostrava como pequenas ações de bondade e conhecimento podiam se multiplicar até transformar uma sociedade inteira. O dinheiro é importante, ele disse enquanto desenhava, mas as pessoas são mais importantes ainda. E quando juntamos os dois com sabedoria, algo mágico acontece. Lá fora, o sol brilhava sobre uma cidade que começava a despertar para uma nova realidade. Uma onde o conhecimento financeiro não era mais um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Uma semana havia se passado desde a histórica coletiva de imprensa. O edifício Goldman, antes um símbolo do poder financeiro tradicional, tinha se transformado em uma espécie de centro comunitário improvisado. No saguão, agora adaptado, com mesas e cadeiras, pessoas de todas as classes sociais se reuniam para aprender e ensinar.
Miguel caminhava entre os grupos, ainda carregando seu inseparável caderno, mas agora acompanhado por uma pequena equipe de jovens estudantes que ele chamava de multiplicadores. Cada um deles havia aprendido os princípios básicos do projeto Fênix e agora ajudava a disseminar o conhecimento. O mais incrível, comentou Helena com Carlos observando seu filho de longe, é que ele continua sendo apenas uma criança. Ontem à noite estava brincando com seus carrinhos depois de passar o dia explicando conceitos financeiros complexos. Carlos sorriu orgulhoso de seu pupilo. É exatamente isso que torna tudo tão especial. Ele não perdeu sua essência, sua pureza de propósito. No centro do saguão, Dona Maria, a senhora da cantina da escola, estava dando uma aula improvisada sobre gestão financeira para pequenos negócios. Ao seu lado, um tablet mostrava o projeto Fênix em ação, traduzindo conceitos complexos em visualizações simples e intuitivas. Antes eu achava que investimento era coisa de rico. Ela explicava para seu grupo atento. Agora entendo que é uma ferramenta de transformação. Mês passado consegui abrir minha segunda cantina. Eduardo, que descia ocasionalmente para acompanhar as atividades, parou para ouvir a explicação de Dona Maria. Era surpreendente como conceitos que ele estudou em caras universidades estavam sendo transmitidos de forma tão clara e prática. Sr. Mendes! Miguel correu até ele, seus olhos brilhando com entusiasmo. Preciso mostrar uma coisa. Olha só o que está acontecendo nas comunidades. O menino abriu seu caderno em uma página cheia de recortes de jornal e impressões de redes sociais. Em cada comunidade onde o projeto Fênix havia chegado, pequenos negócios começavam a florescer. Pessoas que antes dependiam exclusivamente de trabalhos informais estavam conseguindo formalizar suas atividades. Mas não é só isso, continuou Miguel virando a página. As pessoas estão criando redes de apoio mútuo. Quando alguém aprende algo novo, já pensa em como ensinar para outros. Ricardo se aproximou com seu inseparável tablet. Os números confirmam, Miguel. O índice de inclusão financeira nas áreas onde o projeto atua aumentou 300% em apenas uma semana. Maria Campos, que coordenava a expansão do programa de educação, trouxe mais novidades. As escolas públicas estão pedindo para implementar o programa como atividade extracurricular. Já temos mais de 50 escolas na lista de espera. "Aí a Remtech?" perguntou Eduardo a Thomas Parker, que acabava de chegar. "Completamente transformada", respondeu Parker, com um sorriso genuíno. "Nossos desenvolvedores estão trabalhando em novas ferramentas educativas. Quem diria que fazer? O bem poderia ser um modelo de negócio tão eficiente?" Helena se aproximou do grupo, carregando um lanche para Miguel. "Filho, precisa comer algo. Não pode salvar o mundo de estômago vazio." O menino aceitou o sanduíche, mas não parou de explicar suas ideias. "Sabem o que é mais legal? As pessoas estão criando suas próprias versões do projeto. Tem gente usando arte, música, até teatro para ensinar educação financeira." Sandra apareceu apressadamente com mais novidades. "Miguel, você não vai acreditar. A Universidade da Praça se espalhou para outras cidades. Está virando um movimento nacional. É o efeito borboleta", explicou Miguel entre uma mordida e outra do sanduíche. "Uma pequena mudança no sistema pode causar transformações gigantes." Eduardo observava tudo com uma nova perspectiva. Em sua longa carreira no mercado financeiro, havia esquecido algo fundamental, que por trás de cada número, de cada investimento, havia pessoas reais, com sonhos e necessidades reais. "Miguel", chamou ele, "acho que está na hora de levarmos isso para o próximo nível. O que você acha de criarmos um instituto formal para coordenar todas essas iniciativas?" Os olhos do menino brilharam com a ideia, mas sua resposta surpreendeu a todos. "Só se for um instituto do povo, Sr. Mendes, onde cada pessoa possa ser professora e aluna ao mesmo tempo." A ideia do Instituto Popular de Educação Financeira rapidamente ganhou forma. Em uma grande sala no térreo do edifício Goldman, agora transformada em um espaço colaborativo, dezenas de pessoas trabalhavam em diferentes aspectos do projeto. Miguel havia criado um novo caderno, especialmente para este propósito. Suas páginas estavam repletas de ideias e sugestões coletadas de pessoas de todas as partes da cidade.
Cada proposta era cuidadosamente analisada e incorporada ao plano maior. O Instituto precisa ser diferente de tudo que já existe, explicava Miguel para um grupo de interessados. Não queremos criar mais uma instituição formal, queremos criar uma rede viva de conhecimento. Helena, que havia conseguido reorganizar seus horários de trabalho para ajudar no projeto, coordenava um grupo de mães que desenvolviam materiais educativos para crianças. É incrível como as crianças absorvem esses conceitos quando apresentados da maneira certa, ela comentava. Carlos, por sua vez, trabalhava na estruturação do programa educacional. Sua experiência como professor informal de Miguel estava sendo fundamental para criar uma metodologia que respeitasse os diferentes níveis de conhecimento e realidades sociais. Cada comunidade tem sua própria sabedoria financeira, ele explicava. Nosso papel não é substituir esse conhecimento, mas enriquecê-lo com novas ferramentas. Eduardo observava tudo com uma mistura de admiração e humildade. Seu escritório, no 40º andar, antes um símbolo de poder isolado, agora estava sempre com a porta aberta, recebendo pessoas de todos os setores da sociedade. Miguel, chamou ele vendo o menino passar com seu grupo de multiplicadores. Preciso te contar uma coisa. Conselho Administrativo acabou de aprovar a doação do térreo inteiro para o Instituto. Os olhos do menino se arregalaram de alegria. O térreo inteiro? Isso significa que podemos criar mais salas de aula, um espaço para crianças, uma biblioteca. E tem mais, completou Eduardo. Outras empresas do setor financeiro estão querendo fazer o mesmo em seus prédios. O movimento está se espalhando. Maria Campos se aproximou com novidades empolgantes. Vocês não vão acreditar. As universidades públicas querem integrar o projeto Fênix aos seus cursos de economia e administração. Dizem que precisamos formar uma nova geração de profissionais com essa visão mais humana. Ricardo, sempre atento aos números, trouxe mais dados positivos. O impacto social já é mensurável. Nas áreas onde o projeto atua, o número de pequenos empreendedores cresceu 200%. E o mais importante, eles estão sobrevivendo no mercado. Thomas Parker, que havia se tornado um dos maiores entusiastas do projeto, compartilhou sua própria descoberta. Sabem o que é mais impressionante? Outras empresas de tecnologia estão seguindo nosso exemplo. A competição agora é para ver quem consegue criar as melhores ferramentas de inclusão social. Sandra entrou na sala carregando uma pilha de cartas. São histórias de pessoas que foram impactadas pelo projeto, ela explicou. Tem gente de todo o país querendo compartilhar como suas vidas mudaram. Miguel pegou uma das cartas e começou a ler em voz alta. Graças ao projeto Fênix, consegui entender como investir o dinheiro da minha aposentadoria. Agora, pela primeira vez na vida, não tenho medo do futuro. Helena abraçou o filho, emocionada. Você está mudando vidas, meu amor. Não, mamãe, corrigiu Miguel com seu sorriso característico. As pessoas estão mudando suas próprias vidas. Nós só mostramos que isso era possível. Eduardo se aproximou do grupo, uma ideia formando-se em sua mente. Sabe, Miguel, acho que descobrimos algo muito maior que um sistema financeiro. Descobrimos como despertar o potencial que existe em cada pessoa. O menino assentiu, abrindo seu caderno em uma nova página em branco. E isso é só o começo, senhor. Mendes, ainda tem tanto para fazer. Lá fora o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados. No saguão do edifício, pessoas continuavam chegando, cada uma carregando suas próprias histórias e sonhos. O projeto Fênix havia se transformado em algo muito maior que seu criador. Havia se tornado uma luz de esperança para milhares de pessoas. Um mês havia se passado desde o início da Revolução Silenciosa, desencadeada por Miguel. O Instituto Popular de Educação Financeira, como foi oficialmente batizado, ocupava agora todo o térreo do edifício Goldman e havia se tornado um modelo para iniciativas semelhantes em todo o país. Naquela manhã especial, o saguão estava decorado para uma celebração diferente. Era o aniversário de 7 anos de Miguel. Entre as atividades regulares do Instituto, uma pequena festa havia sido organizada, reunindo pessoas de todas as camadas sociais que haviam sido tocadas pelo projeto.
Nunca pensei que comemoraria meu aniversário num banco. Riu Miguel ajeitando o bolo junto com sua mãe. Mas agora este lugar é muito mais que isso, não é? Helena sorriu, orgulhosa do filho que, apesar de toda a atenção e responsabilidade, mantinha sua essência infantil intacta. É um lugar de transformação, meu amor, e você ajudou a criar isso. Carlos chegou carregando uma surpresa especial, um novo caderno encadernado em couro, com as iniciais de Miguel gravadas na capa. Para registrar os próximos capítulos dessa história, ele explicou, entregando o presente ao seu pupilo. Eduardo, que observava a cena, percebeu como aquele momento simbolizava perfeitamente a transformação pela qual todos haviam passado. O poderoso CEO do maior conglomerado financeiro do país estava ali, participando de uma festa de aniversário. Infantil no térreo de seu próprio edifício, e isso parecia a coisa mais natural do mundo. Miguel chamou Maria Campos, aproximando-se com um grupo de crianças. Seus alunos da escola pública querem mostrar algo especial. As crianças, todas participantes do programa educacional desenvolvido por Miguel, haviam preparado uma apresentação. Uma por uma, elas contaram como suas famílias haviam mudado depois de aprenderem a lidar melhor com dinheiro. Minha mãe abriu uma loja de costura, disse uma menina com orgulho. Meu pai não precisa mais trabalhar em 2 empregos, compartilhou um menino. Agora a gente tem uma poupança para emergências, declarou outro. Ricardo, que continuava monitorando os impactos do projeto, compartilhou os últimos dados. O efeito multiplicador é impressionante. Cada pessoa que aprende ensina em média outras 5, que por sua vez ensinam mais 5. Thomas Parker, que havia se tornado um dos principais apoiadores do Instituto, trouxe sua própria contribuição. Para a festa, um programa de bolsas de estudo para jovens talentos das comunidades atendidas pelo projeto. Mas a maior conquista, observou Sandra, que agora coordenava o programa de acolhimento do Instituto, é ver como as pessoas recuperaram sua dignidade. Não é só sobre dinheiro, é sobre autoestima, sobre sentir que podem sonhar de novo. Miguel, em meio à celebração, abriu seu novo caderno e começou a escrever. Helena espiou por cima de seu ombro. O que está planejando agora, filho? Estou pensando no futuro, mãe, respondeu ele, sem parar de escrever. Em como podemos fazer isso crescer ainda mais. Eduardo se aproximou, curioso. E o que você vê nesse futuro, Miguel? O menino olhou ao redor para todas aquelas pessoas que haviam se tornado parte de uma grande família, antes de responder. Vejo um mundo onde conhecimento e oportunidade não são privilégios, onde cada pessoa pode ser protagonista de sua própria história financeira. E como chegamos lá? Perguntou Carlos, já adivinhando a resposta. Miguel sorriu, aquele sorriso que misturava inocência e sabedoria. Um passo de cada vez, seu Carlos. Uma pessoa de cada vez. Porque a verdadeira riqueza não está nos números das contas bancárias. Está nas pessoas, completou Helena, abraçando o filho. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas do edifício, iluminando aquele espaço, que havia se transformado em um símbolo de esperança. No centro de tudo, um menino de 7 anos continuava sonhando e planejando, provando que a idade nunca foi limite para quem quer mudar o mundo.